Devo insistir ou desistir dessa relação? Qual a tendência mais provável de acontecimentos se eu fizer uma coisa ou outra? E o melhor conselho para eu agir diante dessa situação? Oi, iluminado, tudo bem com você? Meu nome é Dani, eu sou oraculista e terapeuta floral. Estou aqui para te ajudar. Mas antes de eu abrir as cartas do Sábio Tarô, que tal você se inscrever no canal? Curta o vídeo, a sua participação me inspira a trazer conteúdos cada vez melhores. E se fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos. Gratidão. Volte-se para dentro de você, mentalize a situação que você está vivendo, tome algumas respirações profundas e escolha o conjunto de cartas que mais chamar a sua atenção. Preparado? Vamos lá? Vamos começar com você que se conectou com o primeiro conjunto de cartas. Vamos ver a energia do ser de luz. 7 de espadas. Vamos ver a sua energia. Rei de paus. Vamos ver os acontecimentos mais prováveis se você insistir na relação. 10 de pentáculos e o carro. E vamos ver os acontecimentos mais prováveis se você desistir da relação. 2 de copas. Rainha de pentáculos. Ok. O que deve nascer e o que deve morrer diante dessa ideia? Então, eu devo insistir ou desistir? O que deve nascer diante dessa ideia? O imperador. O que deve morrer diante dessa ideia? 5 de copas. E o conselho? 4 de copas. Vamos lá. Este ser de luz vibra numa frequência de engano. Ele mente para si mesmo, ele não enfrenta os desafios que ele precisa enfrentar, então ele evita uma conversa, ele evita uma reflexão, de repente evita encarar você ou essa situação de frente, tá? Mas também a gente não pode deixar de considerar que muitas vezes a pessoa começa a mentir para si mesma e acaba mentindo para os outros, né? Então essa pessoa pode de algum modo também estar mentindo para você, tá sendo desleal nessa relação, tá bom? Não lidando direito com as coisas como deveria, se esquivando. Você aparece na frequência do Rei de Paus, que me mostra que você tem vida, você tem vontade, né? Você tem sonhos, você tem planos. Seja para essa história, nós vamos ver, ou seja para outra, você precisa viver e você quer viver, né? Essa é a sua energia. Bom, se você insistir nessa história, nós temos o 10 de pentáculos e o carro. E o que essas cartas nos dizem? A gente tem algumas pessoas aqui que são casadas ou estão numa relação bastante estável, tá? Então, o que elas têm, se elas persistirem, é que elas vão manter essa família, essa estrutura, esse lugar, né? Essa zona de conforto, tá? Mas olha, a gente tem a carta do carro, que é um arcano maior, que vem com uma energia mais forte, falando que esse insistir é insistir, viu? Você vai ter que assumir mesmo a rédea da sua decisão, sair assim de cima do muro e fazer acontecer, tá? Mas eu vejo essa estabilidade, né? Você conseguindo, tá? E a tendência mais provável de acontecimentos se você desistir dessa relação? A gente tem aqui um encontro verdadeiro. Para muitas pessoas, a gente está falando sim de encontrar uma nova pessoa, uma relação que você se sinta mais correspondido, um amor na mesma medida, um dar e receber justo, equilibrado, né? E você estando bem, você se bancando, você conseguindo esse seu lugar. A Rainha de Pentáculos é uma mulher serena, é uma mulher que conhece o seu reino, que lida com o plano material. E para outros casos, esse encontro não necessariamente precisa de uma outra pessoa. Se você tiver assim, olha, sério, agora eu só quero mesmo um pouco de sossego,
ainda assim a gente tem aqui um encontro com você mesmo, sabe? É um encontro no qual você acha o seu lugar, tá? Então, de qualquer forma, você sai deste lugar que você já conhece e vai para o novo, mas esse novo vai ser bastante importante para você. E você vai conseguir, né? Então, se a sua dúvida é se você banca, se você consegue, sim, você consegue, tá? Bom, aqui a gente perguntou o que precisa nascer na ideia de desistir ou persistir, né? E o que deve morrer. Então, nascer é fazer a sua vontade. O imperador, ele impera, ele manda, ele comanda, né? E ele é irredutível. E ele vai pra cima, né? É um bom ariano. Então, fazer acontecer o que você quer, é pensar em você, tá bom? E a gente tem um arcano maior, uma energia muito forte. E o que deve morrer nessa ideia? O chorar pelo leite derramado, achar que é só olhar para o que foi perdido, que não tem chance, que não tem nada ainda de pé, mas tem, né? Então, assim, eu não consigo, eu já passei por isso muitas vezes, não é a primeira vez que cai. Tudo isso é o que tem que morrer e precisa começar a fazer valer a sua vontade. Mas para valer a sua vontade, você também precisa comandá-la, né? Assumir o seu lugar, assumir o seu trono como imperador. E aí a gente tem o conselho final para você. O 4 de copas é uma carta que fala sobre não aceitar mais do mesmo. O 4 é um número de estabilidade, né? Então, quando as coisas sentimentais já estabilizaram, e aí você já não quer mais isso, você já não quer desse jeito, né? Já não é suficiente para você. Então, é não aceitar mais do mesmo. Não se acomodar emocionalmente, né? Então, se você ficar persistir, continuar no seu lugar, mesmo com tudo isso, né? Que não é claro para você, porque essa pessoa não abre e tal, e usar a sua garra para essa relação, bastante garra, vai dar certo? Vai. Você mantém a família ou você termina aí de construir o seu plano com essa pessoa. Mas assim, no sentido de manter uma estabilidade. Se você não persistir e abrir as portas assim para novidade, para novos ciclos, para o que o universo tem para você, você vai se encontrar verdadeiramente quem você é. E aqui para muitas pessoas encontrar esse par mais perfeito para este momento, né? Não que aqui não tenha dado certo, né? Deu certo por um tempo. As coisas são cíclicas. Então daqui pode ter vindo muita coisa boa, muitos frutos. Mas ok, né? Tá nesse lugar e eu vou manter aqui. Mas agora a vida gira e talvez eu queira outras coisas, tá bom? Seja como for, assume, né? Pega essa garra e assume. O rei, ele é uma parte do imperador, né? Então agora faz o resto dele e não aceita mais do mesmo, né? Então seja como for, renova, tá bom? E olho aberto aqui de qualquer forma, tá? Essa pessoa não lida direito com as coisas como seria bom pra relação e pra ela mesma que ela lidasse, ok? Muita sorte, muita luz. Vamos lá com você que se conectou com o segundo conjunto de cartas. Vamos ver a energia deste ser de luz. 8 de paus. Vamos ver a sua energia. 6 de pentáculos. Vamos ver a tendência mais provável de acontecimentos se você insistir nessa relação. 10 de espadas. E 6 de espadas. Muito bem. Vamos ver então se você desistir, a tendência mais provável de acontecimentos. A estrela. Cavaleiro de paus. Vamos ver o que deve nascer e o que deve morrer diante dessa ideia. Então, devo insistir ou desistir dessa relação? Então, vamos ver o que deve nascer dessa ideia. Rainha de espadas. O que deve morrer dessa ideia. 7 de pentáculos. E vamos ver um conselho para você. Rainha de paus. Este ser de luz vibra numa frequência de movimento. Então, seja lá o que ele estiver passando, ele está se movimentando, ele está tentando operar aí um pequeno milagre, ele precisa que algo aconteça, então ele está agilizando algum processo, tá? Se mexendo, ele não está parado. E você aparece dando para essa relação só o que ela merece, sabe? Você pesando, medindo direitinho essa relação e só dando de si
o que essa relação merece. Então você já se preservando, tá? Bom, o que eu vejo aqui é que nem se você insistir nessa relação, ela não dá certo. Porque ainda que você insista, a gente tem o final da relação e a carta do afastamento. Então a gente tem um afastamento das águas, então não tem, mesmo insistindo, tá? Então se você ainda estiver tentando, essa pessoa está se movimentando na vida dela, em outra direção nesse momento, tá? E mesmo que você tente, que você insista, aqui a gente tem um relacionamento que, mesmo insistindo, não tem estrutura, tá? E vamos ver então se você desapegar, desistir, né? Esquecer essa ideia, tocar com as suas coisas. Bom, a gente tem a carta da estrela, que é um arcano maior, uma carta muito forte, muito linda. Acredito, uma das 2, 3 mais belas de todo o tarô. E ela fala sobre esperança, ela fala sobre ajuda espiritual, né? Então você não está sozinho. Ela fala sobre essa luz, né? Essa luz quando nasce Jesus e aquela estrela brilha no céu e os magos podem segui-la, é a estrela, né? Então, assim, mesmo que às vezes você acredite que não tem esperança, que você nunca mais vai gostar de ninguém, eu não tem mais jeito, eu vou me fechar. Não, tem esperança sim. E olha, mesmo você não acreditando, você vai sim ter entusiasmo e correr atrás de uma nova história, de uma nova vida, de uma nova ideia, de uma nova relação, tá bom? Então tem sim, a relação me parece não ter energia, mas você tem muito mais do que você acredita, tá? E você já tá no caminho certo de não doar tanta energia para essa relação. Você já entendeu. Agora olha só, o que deve nascer e morrer diante dessa ideia, né? Então assim, eu devo insistir ou desistir? A rainha de espadas, ela responde assim, cortar. Então, ainda que essa pessoa lá na frente se movimente na sua direção, a rainha corta, tá? Então, se ainda tiver alguma coisa para você fazer com esta pessoa, corte. E dentro de você mesmo, né? Esse corte aí, porque haja pela razão, corta. E o que deve morrer, o que você não deve fazer. Aí aqui a gente tem que pensar se é possível, será que pode dar fruto, será que dá, né? Ainda hesitar que talvez possa chegar lá. Então, é morrer essa ideia. Tá? Aqui a gente tem um não bem grande, mas uma vida bem bonita para você depois de conseguir encerrar esse ciclo. E aí a gente tem o conselho. A rainha de paus, ela é uma mulher poderosa, ela é intuitiva, ela sabe o seu lugar. Ela é uma mulher espiritual, a gente tem aqui uma força bastante espiritual, tá bom? Então a gente tem aqui uma expansão de consciência, um crescimento. E a rainha de paus, ela sabe que ela é fogosa, ela sabe que ela é boa mesmo, então ela sabe o seu lugar, pro seu lugar. Volte a dominar o seu reino de fogo, de garra, de vida, de entusiasmo, tá bom? Então se erga como rainha, disso que a gente tá falando, autoconfiança, tá bom? É isso. Muita sorte, muita luz. Gratidão. Vamos lá com você que se conectou com o terceiro conjunto de cartas. Vamos ver a energia do ser de luz. 5 de paus. A sua energia. O hierofante, é a carta do Papa. Os acontecimentos mais prováveis, se você insistir nessa relação. 8 de pentáculos. E a justiça. Se você desistir dessa relação, a torre e 10 de paus. O que deve nascer e o que deve morrer diante dessa ideia? Então, eu devo investir ou desistir? O que deve nascer? As de paus. O que deve morrer? 5 de espadas. E um bom conselho para você. Pajem de pentáculos. Muito bem, vamos lá. Bom, este ser de luz se encontra no momento de conflito interno. Ele não tem muita certeza do que fazer, talvez do que ele quer exatamente, tá? Então é uma pessoa que vive num momento de conflito, um conflito interno. Você vibra numa energia de
olhar para dentro, de descobrir o que é certo a se fazer, de olhar para sua essência, lá para dentro, de buscar bons conselhos, de ouvir o conselho do seu eu interior, do seu eu superior, né? De um bom amigo, do tarô, tá bom? Mas é você assim, buscando esse conselho, essa maturidade, essa sabedoria, tá bom? No sentido de fazer o que é certo, o que é correto. Bom, se você insistir nessa relação, bom, aqui a gente tem justamente a carta do insistir, tá? Então, o 8 de Pentáculos é uma carta que fala sobre lapidar, sobre persistir numa rotina para você se aprimorar. Então, é isso que vai ter. Se você insistir, vai ter justamente esse aprimoramento, o fazer acontecer, tá? Mas eu vejo depois as coisas se resolvendo com justiça. Então, as coisas se equilibrando e tomando o rumo justo para você. Então, o que você deseja, as coisas se equilibrando, tá? Agora, se você... E aqui a justiça também, assim, cada coisa no seu lugar, elas começam a se acertar. Até para que depois você possa tomar uma decisão. Mas pelo menos um acerto, tá? Para você poder pesar e medir direitinho as coisas. Agora, se você desistir dessa relação, bom, a relação acaba. Se você desistir, acaba. Então, aqui a gente vê que muito dessa energia de ação, de fazer acontecer, tá com você. Porque se você desistir, a torre mostra que ela vai ruir. Só que você aparece sobrecarregado se essa relação destruir, se isso acabar. Então, talvez sobre muita responsabilidade para você, talvez você tenha que carregar muita coisa nesse momento, talvez seja culpa, né? Então, seja como for, a gente tem batalha um pouco mais, sabe? Insiste, arruma, conserta, e aí você põe a medida certa das coisas, tá? Então, aqui responde como? Insiste, tá? A gente não vê aqui, nossa, casar e ter 10 filhos, mas a gente tem que pelo menos equilibra todas as coisas. É o melhor a se fazer. Se conhecer, se lapidar, ser justo, ser honesto com a situação. Tá bom? E olha aqui, quando eu pergunto, o que deve nascer e morrer? Nascer um novo gás, um novo fogo. E morrer a ideia da derrota, de que acabou, de que encerrou, de que não dá mais. Tá bom? Então, esse jogo é muito forte de insistir. E aí, no conselho, de novo, insistir. Plantar essa semente, cuidar dela, adubar, né? Então, é levar essa semente, levar essa boa nova, fazer acontecer, cuidar dessa semente, tá bom? É isso. Então, aqui a gente tem um jogo de insistir, tá? Um insistir pro seu bem, um insistir pro equilíbrio da relação, tá bom? Depois as coisas vão se esclarecer, depois cada coisa vai tomar o seu lugar. Mas agora, se você simplesmente largar, vai cair por terra. E isso vai ser difícil, tá? Difícil para você e para mais gente envolvida aí, ok? Então, muita calma, pensa bem. Se você gosta bastante dessa pessoa, vale a pena, tá bom? Ainda não acabou. Se você tá um pouco saturado, um pouco cansado, pensa numa outra estratégia. Ainda não é hora de jogar a toalha, tá bom? Então, aqui a gente tem um insistir. Se hoje as coisas não estão dando certo, isso é um resultado, isso não é um fracasso. O fracasso é um lugar que você cai, um buraquinho que você cai e você não consegue sair. Você teve um resultado negativo. Se você teve um resultado negativo é porque você tá rolando uma ação, você teve uma ação que resultou nisso. Poxa, tá sempre dando errado, então você tá sempre agindo dessa forma. Então agora reflete para você mudar a ação e colher outro resultado. Certo? Muita luz. Gratidão. Até o próximo vídeo.